Inicialmente a proposta foi eu fazer uma palestra sobre música indiana e depois generalizando mais. Então tem um livro de Sri Aurobindo, Os Fundamentos da Cultura Indiana. É a reunião de diversos trabalhos dele. Então descobri uma coisa muito interessante, muito ampla, muito grande. E a colocação inicial é a seguinte: existem as diversas culturas antigas da humanidade, a China, o Egito, Babilônia, onde tem pouca documentação, a Grécia antiga, Germânia, a Índia antiga. Então, interessante, eu nunca tinha percebido isso quando eu comecei a pensar como fazer a colocação para eles lá. De repente percebi, o Egito, a China antiga, também remontam, não sei exatamente, mas até o século IV, V a.C., quer dizer, bem para trás. E justamente se diz que, ou é dito que o milênio V a.C. seria mais ou menos um milênio da origem, o tempo da origem dos Vedas. Quer dizer, a cultura indiana então remonta até o milênio 5 ou 6 até a.C. Mas as outras culturas, Egito, Babilônia, Germânia, Grécia, se extinguiram e foram substituídas por outras. Então só a cultura indiana, que desde 6.000 ou 5.000 a.C. até hoje permaneceu vigorosa e seguindo o mesmo hálito, uma mesma linha, o mesmo movimento, a mesma dinâmica. Naturalmente com alterações, com fases e tudo mais, mas é a mesma coisa. A China também tem esse fôlego enorme, grande, mas a China hoje em dia já não é mais a China de antes, vamos dizer, a China comunista, embora o povo e a própria cultura tem muito daquilo que era uma vez na antiguidade. Mas assim, com tal fidelidade, com tal vivacidade, com tal presença viva, como na Índia, é único. Então, parece que deve ter alguma coisa, ou neste povo, ou não só no povo, mas na cultura justamente, na maneira em que eles se manifestam ou se expressam através da cultura, que deve ser único, que deve ser algo que tenha o poder de justamente preservar durante 8 milênios uma maneira de ser, um modo de ver a vida, o mundo, e se situar nisto. Então aí começa a resposta a Sri Aurobindo. Então, tal coisa que possibilita isto, é óbvio que não pode ser só uma coisa, vamos dizer, primitivamente física ou vital, vamos dizer, um povo mais robusto, um povo de mais vitalidade, que então atravessa tudo, porque isso acontece no fundo em todo lugar. Mas a questão é o nível de cultura, quer dizer, uma cultura alta, uma cultura elaborada, uma cultura riquíssima, que se mantém através de tanto tempo.
Então a questão não pode ser nunca física, vital, mas tem que ser natureza mental ou espiritual. Aí então começa uma noção que a gente conheça assim palidamente, e já se falou sobre isso, já se lançou a palavra e foi até explicado também a questão do Dharma, D-H-A-R-M-A, Dharma. E me parece que a questão disto se preserva durante tanto tempo é a questão do Dharma. Então, sobre isso, Sri Aurobindo. O Dharma, simultaneamente, a lei religiosa da ação é a lei mais profunda de nossa natureza, é a lei certa do funcionamento de nossa vida em todas as suas partes. A tendência do homem de buscar uma lei justa e perfeita de seu viver encontra sua verdade e sua justificativa no Dharma. Cada coisa realmente tem seu Dharma, sua lei de vida imposta sobre ela, sobre aquela coisa, por sua natureza. Mas para o homem, o Dharma é a imposição consciente de uma regra, de um viver ideal sobre todos os seus membros. Então vamos até aqui mais uma vez para ver um pouco, ou mais uma vez, a questão do Dharma. Então o Dharma, simultaneamente, a lei religiosa de ação e a lei mais profunda de nossa natureza. Deixa eu pegar outra frase aqui, quando diz: cada coisa realmente tem seu Dharma, quer dizer, sua lei de vida imposta sobre ela por sua natureza. Então aqui é como que a definição mais ampla do que é Dharma. Que Dharma seria uma lei de vida, uma lei de viver, uma lei de ser na vida, uma lei de agir na vida, uma lei de se comportar na vida, uma lei de confrontar a vida, de se colocar na vida, de viver. Que então, normalmente, até o homem é determinada pela natureza do ser. Então, vamos dizer, a cobra tem a sua lei de vida. A sua lei de vida determina. Ela, vamos dizer, nasce de um ovo. Cobras nascem de ovos. Ela tem, não sei, tanto tempo de crescimento, da cobrinha pequenininha que nasce aí, já perfeita e completa, até chegar a seu tamanho original. Depois tem não sei quantos anos de maturidade sexual, em que ela pode propagar a espécie, e depois ela morre. Quer dizer, tem tantos anos de vida. Assim, cada animal tem seu processo de nascimento, duração de vida e sua morte depois. Por exemplo, gato me parece é 12 anos ou 15, cachorro é 20, tartaruga é 200 me parece, elefante é 120 me parece. E assim também nossa espécie tem sua lei nesse sentido, quer dizer, a nossa média de vida é 65 anos. E nós temos a nossa Dharma natural também, quer dizer, nós não nascemos de um ovo, ninguém pode nascer já totalmente crescido,
Ninguém pode fazer dentro de 3 meses seu crescimento total, 3 anos seu crescimento total, mas são leis estabelecidas. A isto, cada componente da espécie humana tem que obedecer a isto. E, embora há variações, segundo o povo, a raça, o clima e tudo mais, a região em que a pessoa nasce, mas, em princípio, são leis estabelecidas. Isto cada um de nós tem que seguir e tem que obedecer a isto. Não tem para ninguém exceção disto. Então a lei de vida, de viver, é destinada nesse sentido externo, no sentido mais primitivo, pela natureza. Quer dizer, cada ser vivo obedece à lei, ao Dharma da espécie. Ora, em nós, as coisas todas se complexificam e se complicam também. Porque a gente não é mais um animal, simplesmente. De um lado, o Dharma da espécie cabe a cada um de nós, não tem como evitar ou querer isso diferentemente, é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo, o Dharma agora individual é totalmente diferente. O Dharma, vamos dizer, dos grupos humanos, por sua vez, são Dharmas específicos e especiais. E como nós somos, em primeiro plano, o ser mental, e não mais um ser animal, então para nós, o Dharma não é mais a simples imposição da natureza sobre nós. Quem segue a isto e obedece a isto e se deixa determinar por isto, ele ainda não se encontrou como homem. Então, para nós, o Dharma verdadeiro é a imposição consciente. Então, não é mais a imposição inconsciente da natureza, mas a imposição consciente de uma regra, de um viver ideal. Quer dizer, a nossa mente estabelece um ideal e impõe isto sobre o viver. E este ideal seria imposto sobre todos os membros do viver. Então não é só uma coisa mental, é uma coisa só física, uma coisa vital, uma coisa emocional, mas todas as partes deveriam obedecer a tal lei. E é justamente, como eu disse antes, uma tendência do homem de buscar uma lei justa e perfeita para seu viver. E esta tendência, esta vontade, essa necessidade encontra sua verdade e sua justificativa no Dharma. O Dharma, em essência, é fixo, mas ainda assim ele se desenvolve em nossa consciência e evolui e tem seus estágios. Há gradações de ascensão espiritual e ética na busca da lei mais alta de nossa natureza. Por isso, os homens todos não podem seguir em todas as coisas uma única regra comum e invariável. A vida é complexa demais. As naturezas nossas agora diferem. A posição, o trabalho que nós temos que fazer tem suas próprias exigências e padrões, objetivo e movimento. O chamado da vida, o chamado do espírito dentro, não são os mesmos para cada pessoa. O grau e a tendência de desenvolvimento e a capacidade não são iguais.
Então até aqui mais individualmente. Então o Dharma é fixado em sua essência, mas ainda assim se desenvolve em nossa consciência e evolui e tem seus estágios. Então lembra muito aquilo que Goethe escreve, não? Essas palavras órficas, palavras de origem que nós publicamos na Ananda, a primeira que eu já citei, assim, no mínimo umas 10 vezes aqui ou mais. Quando ele diz que, segundo a constelação cósmica da hora em nosso nascimento, o momento em que nós começamos a vida, segundo tal constelação, nossa vida vai se desenvolvendo, vai evoluindo. E, então já profetas sibilas diziam que você é assim e você não pode fugir assim. Você tem que ser assim como você nasceu. E no fim, então, ele diz, justamente o que Sri Aurobindo diz aqui, da mesma maneira, ele diz, nem tempo, nem força, nem poder podem despedaçar a forma cunhada pelo momento do nascimento, cunhada pelo Dharma, pela lei sob a qual a gente começou a sua vida. Então isso é uma coisa que está intrínseca em cada, é a verdade de cada um, intrínseca em cada um. Então ele diz, nem tempo, nem poder algum podem despedaçar a forma cunhada que se desenvolve vivente. Então como aqui, quer dizer, a essência está fixa, não tem. Ninguém de nós pode escapar, pode fugir a seu Dharma, a sua lei, a sua verdade. Isso não é possível. Mas, no entanto, segundo nosso desenvolvimento de consciência e segundo, a partir daí, vamos dizer, de autodeterminação, de trabalho conosco mesmo, de decisões e escolhas, esse Dharma é modificável. É algo que se desenvolve vivamente, ou viventemente. Então quer dizer, a noção básica é a lei. Mas ao mesmo tempo há esta flexibilidade dentro dela. Então, o Dharma é fixo em sua essência, mas ainda assim se desenvolve em nossa consciência e evolui e tem seus estágios. Há gradações de ascensão espiritual e ética, então não seria só, vamos dizer, linhas. Vamos dizer, então segue a linha do homem vital, outra a linha do homem ético, outra a linha do homem espiritual, outra a linha do homem religioso. Mas mesmo, vamos dizer, na ascensão ética, há graus, há estágios. Então, não são todos, na linha espiritual, não estão todos no mesmo ponto, no mesmo grau, no mesmo nível. Então a coisa não é só, como a mãe fala da complexidade do nosso ser, não seria só uma questão horizontal, quer dizer, as diferentes partes que nos compõem, mas também é uma questão vertical. Quer dizer, cada parte de nosso ser tem seus andares, tem dentro dele as suas gradações que tendem para cima sempre. Então, por exemplo, se eu tenho uma tendência de viver fisicamente forte, com força, então no grau primitivo talvez eu sou um operário, ou um pescador, o que for,
que entra camponês, que trabalha bem com o corpo e trabalha fisicamente muito, etc. Em um outro estágio, então, usa o corpo, não sei, para outras coisas, na dança, o que for. Quer dizer, é outra vez o uso do corpo fortemente e tudo mais, mas em outro nível, Então, nesse sentido, cada linha também do Dharma tem suas ascensões, seus níveis, seus estágios. Então, por isso, é impossível que todos os homens sigam em todas as coisas uma regra comum e invariável, uma única regra comum e invariável. A vida é complexa demais para isso, as naturezas diferem. A posição, o trabalho que temos que fazer tem suas próprias exigências e padrões, objetivo e tendência. Isso é interessante. Então, vamos dizer, a minha natureza me aponta, vamos dizer, para alguma ocupação onde a inteligência deve estar ativa e onde a combinação de dados determinados assim se fazem com facilidade, etc. Então vamos escolher ser advogado ou engenheiro. Mas no momento que escolho isto, agora com isto eu tenho que obedecer a um padrão. Tem em nossa época um padrão de advogado e um padrão de engenheiro. Então, a não ser que me submeta à formação, e não só me submeta à formação, mas que realmente eu adquiro os conhecimentos necessários para poder agir como advogado e o engenheiro. Eu não posso ser aquilo para que me decidi. Então não é só a tendência, e seguindo a tendência fazer assim o tantinho, quanto me é agradável, ou é conveniente, ou como eu acho que deve ser, ou pode ser, e isso não basta. Mas no momento que me decidi, agora uma exigência é feita sobre mim. Eu tenho que me esticar segundo a exigência. Isso é uma coisa que, ao meu ver, aqui no centro falta amplamente, ou falta totalmente, justamente. Não tem posições fixas. Mas o que é um cargo, vamos dizer, de coordenadora de extensão? Não existe. Não tem exigência, padrão, ou de uma datilógrafa, ou secretaria geral, ou de uma atendente. Não tem. Então, isso é a nossa dificuldade, vamos dizer, e cada um está sempre, a cada momento, frente a si mesmo e frente ao trabalho, e ele próprio se dá o seu padrão, praticamente. E se determina até onde ele quer ir. Essa é toda a questão. Mas, vamos dizer, por isso justamente nosso grupo é um grupo especial e diferente. E tem que ser assim mesmo, porque a gente não quer, não aceita estas facilidades de padrão que existem normalmente. Mas que cada um desenvolva o seu critério e que esse critério seja o mais alto possível. Então, a posição, o trabalho que nós temos que realizar tem suas próprias exigências e padrões, objetivo e tendência. Então, vamos dizer, eu sou musical, então eu posso, como advogado, eventualmente botar até musicar a minha sala de espera, não, das pessoas. Mas não posso agora, enquanto eu
trato de um processo e falo com as pessoas, ou etc., ou vou para o juiz, não posso ficar com o meu fone de ouvido aqui, o Sony aqui e ouvir a música o tempo todo, não dá. Então, tem coisas que eu tenho que afastar de mim enquanto estou trabalhando, ok? Escolhi isso, então, pronto. Não posso mais. Não posso me levar em tudo aquilo que eu gosto. Então, isso é óbvio pelo normal, vamos dizer. O chamado da vida, o chamado do espírito dentro, não são os mesmos para cada pessoa. E, consequentemente, o grau e a tendência, o movimento, o desenvolvimento e a capacidade também não são iguais. São duas coisas que interdependem, não? Vamos dizer, o chamado da vida, para onde é que a vida me chama, para que campo, para que atividade, para que envolvimento, para que onde é que eu devo colocar a minha energia, onde é que eu devo me fincar ou fixar ou que fazer. Mas mesmo que para mim e para uma outra pessoa seja a mesma coisa, no entanto, o grau de desenvolvimento ou a tendência de desenvolvimento e a capacidade não são iguais. Então, quer dizer, mesmo que façamos a mesma coisa, aparentemente, para cada um de nós é uma outra coisa, cada um de nós vai produzir uma outra coisa dentro disso. Quer dizer, as coisas são bem complexas. O homem, agora vem a segunda colocação, o homem vive na sociedade e pela sociedade, e cada sociedade tem seu próprio Dharma geral. E a vida individual deve ser adaptada a esta lei mais ampla de movimento. Mas também aqui, a parte do indivíduo na sociedade e sua natureza e as necessidades de sua capacidade de temperamento variam. A lei social deve criar espaço para esta variedade e perderia se ela fosse rigidamente uma só para todos. Então, o homem vive na sociedade e através da sociedade. E cada sociedade tem seu próprio Dharma geral. E a vida individual deve se adaptar a esta lei mais ampla de movimento, a lei do grupo. Então, como no grupo vários indivíduos têm que ser coordenados em seu movimento, e como deve ter uma ordem, não uma confusão, então é claro que cada indivíduo tem que se encaixar, adaptar a esta lei de grupo mais ampla. Mas, agora vem a contraparte. Nisto também, a parte do indivíduo na sociedade e sua natureza e tendência, espaço, a velocidade de sua capacidade de temperamento variam. E a lei social deve criar espaço, algum espaço, para esta variedade e perderia se ela fosse rigidamente uma só para todos. A lei social deveria considerar cada indivíduo e tentar dar a cada um, segundo sua natureza e tendência, espaço. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo, por sua vez, tem que ver qual a lei geral e o tanto quanto possível se adaptar. Então, certo, seria uma fusão dos dois movimentos.
Então ele cita tipos de pessoas. O homem de conhecimento, o homem de poder, o homem produtivo e aquisitivo, o sacerdote, estudioso, poeta, artista, regente, guerreiro, comerciante, camponês, artesão, operário, servente, não podem ter utilmente o mesmo treino, não podem ser moldados pelo mesmo padrão, não podem todos seguir a mesma maneira de viver. Todos não podem ser colocados sob as mesmas tábuas da lei. Pois esta seria uma rigidez geométrica sem sentido, que estragaria a verdade plástica da vida. Então, assim, muito rico, muito sábio realmente, não? Muito flexível, muito plástico, tudo. Cita então os tipos, não? O homem de conhecimento, o homem de poder, o homem produtivo, aquisitivo, depois mais especificamente, sacerdote, estudioso, poeta, artista, regente, guerreiro, comerciante, camponês, artesão, operário, servente. Então ele diz, não teria sentido e nem teria utilidade mesmo se todos tivessem o mesmo treino, mesmo treinamento. E estes todos não podem ser moldados pelo mesmo padrão, não podem seguir o mesmo caminho, a mesma maneira de viver. Todos não podem ser colocados sob as mesmas tábuas da lei. É muito lindo quando ele diz isso. Seria uma rigidez geométrica sem sentido que estragaria a verdade plástica da vida. Tudo bem até aqui? Cada um tem seu tipo de natureza e, por isso, deve haver uma regra para a perfeição desse tipo. Cada um tem sua própria função e deve haver um cânone e um ideal para a função. Deve haver em todas as coisas um padrão sábio e compreensivo de prática e uma ideia de perfeição e uma regra vivente. Esta é a coisa necessária para o Dharma. Cada um tem seu tipo de natureza e deve haver uma regra para a perfeição deste tipo. Tipo de natureza, não sei bem o que quer dizer. Talvez a pessoa com muita sensibilidade, ou a pessoa com muita vitalidade, ou a pessoa de muito movimento, a pessoa quieta, silenciosa. Não sei se isso. Mas cada tipo teria um padrão de perfeição. Então, uma vez que eu sou classificado, por assim, eu me classifico, eu tenho que ver o que dentro desse padrão me cabe. E tenho que tentar alcançar a perfeição ideal proposta ou colocada.
talvez seja mais ainda segundo a natureza de cada um. Antigamente isso era bem assim, hoje em dia está tudo confuso. Vamos dizer, realmente o camponês era a pessoa certa que tinha que ser camponês. E quem era guerreiro realmente era uma escolha. Eu penso agora na Ásia ou na Idade Média aqui, os cavaleiros, assim, os trovadores ou os artesãos, etc., eram profissões que correspondiam realmente à natureza da pessoa. Não era um correr para ter a coisa mais que rendia mais, ou tinha vaga, ou o que o pai queria, assim, mas era uma coisa que em princípio se prolongava de pai para filho, de geração para geração, mas nisso tinha uma verdade. Como antigamente, vamos dizer, os regentes eram a família de reis, e com que naturalmente se prosseguia, o governo se prosseguia, vamos dizer, em bases absolutamente idênticas e fixas. Hoje não tem mais nada disso. A política hoje é uma coisa totalmente diferente. Então, talvez nesse sentido, vamos dizer, se eu sou do tipo camponês, quando a minha natureza me indica, ou pescador, ou caçador, ou sou um artesão, ou sou um comerciante, então tem um padrão como se é o bom comerciante, como é o bom camponês, como é o bom pescador. Isto automaticamente tem que preencher. O que é a boa cozinheira. Mesmo assim, vamos, a gente assume hoje em dia, por uma razão talvez totalmente arbitrária e sem sentido, alguma profissão, se então sou professor de matemática ou sou pesquisador de não sei de que ramo da ciência. No momento que escolho isto, um padrão me é colocado. A não ser que alcance esse padrão, eu fico ou medido nesse padrão, eu sou um profissional bom ou não tão bom, ou excelente. Quer dizer, isso é medível perfeitamente, bem claramente. Mesmo em termos domésticos, não? Dono de casa ou empregada, é tudo medível nesse sentido. Quer dizer, existem como que padrões, interessante isso, não? Porque padrões que de um lado dependem da época e no entanto é algo que, como que em cada um de nós. Não? Eu tinha um bom juízo, é que uma boa empregada ou não sei, é algo que nós sabemos, talvez não em detalhe diretamente, mas em princípio sim. Agora, cada tipo, por sua vez, sim. Mas na Idade Média, por exemplo, nascia um poeta no camponesismo. Isso, não é? Mas, em princípio, mas justamente havia o fenômeno que então, vamos dizer, um médico era simultaneamente filósofo, ou um sapateiro era simultaneamente poeta. Quer dizer, as coisas como que se complementavam, não se atrapalhavam mutuamente. Quer dizer, o próprio padrão da própria profissão permaneceu. E aí se acrescentou talvez um outro, então. É claro que as vocações não dependem da hereditariedade, mas
dia aquela. Quer dizer, como se aquilo ali não traz isso, ou. Olha, se a gente olha hoje em dia, vamos dizer, o pessoal que trabalha aqui na construção, ao meu lado, olha, é todo um pessoal, assim, em termos de sensibilidade, de formação, naturalmente, mas também de sensibilidade meio rude, não meio robusto. E posso imaginar que os filhos não vão muito além disso. Reconheço que é muito pela educação e pela formação. Mas são estágios primeiros da humanidade. E pode, em meio a isso, nascer um ser diferente, realmente. Mas a regra é que as coisas se reproduzem no mesmo nível ou com pouco avanço, em geral. Agora, já a partir da classe média, e hoje em dia, assim, está tudo confundido, não? Tudo confuso, realmente, assim, bastante misto. E pela falsa noção de democracia, que cada um pode fazer qualquer coisa e tudo, e cada um equivale ao outro, isso confundiu bastante. Segundo seu tipo, cada um tem sua própria função. E deve haver um cânone, um ideal para a função. Então, eu nasço com tendência musical. E me torno, finalmente, pela caminhada da vida, um regente de coral. No momento que funciona como regente de coral, tem um cânone e tem um ideal de como deve ser um regente de coral. Então não posso fazer qualquer coisa, mas isso é muito interessante. Isso. Como, quer dizer, existem os tipos realmente, e o tipo médico, o tipo cientista, tipo isso. E cada um de nós é como que material que enche esse tipo, e realmente molda, ou modifica, ou desenvolve e tudo mais. Mas existe o tipo, então sempre o que nós somos, ou ela como diretora agora de um colégio. Vamos ver, é uma coisa que suas capacidades correspondem, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você não viveria como você vive atualmente, não agiria, pensaria como você age e pensa atualmente, sem ter esta obrigação. Isso exige. É um padrão, você não pode fugir disso, você não pode fugir a esta exigência feita a você. É bem óbvio, bem claro. Isso antigamente era muito mais rígido, muito na toda a antiguidade. Existem as classes, os tipos, a hierarquia social e tudo mais. Agora vem a coisa assim, mais interessante para nós e mais geral, talvez, mais universal. Deve haver em todas as coisas um padrão sábio e compreensivo de prática, desculpe. Deve haver em todas as coisas um padrão sábio e compreensivo de prática. É uma ideia de perfeição, é uma regra vivente. Um padrão de prática que seja sábio e compreensivo. Sábio, nós diríamos talvez, não bem racional, mas alguma coisa como lógico, orgânico, óbvio, claro, que é uma coisa que a própria coisa como que exige, por sua natureza, por seu processo. Então tem que ser assim. Não posso cortar com uma tesoura, ou cortar papel, ou cortar pano, o que for. Quer dizer, tem um jeito que é o mais sábio de fazer isto, em termos práticos.
é uma coisa que é compreensível, eu posso aprender isso. E compreender isso. E tem uma ideia de perfeição, como seria a melhor maneira, é uma regra vivente. É um padrão a ser seguido, mas é um padrão elástico, segundo a capacidade da pessoa, segundo, não sei, se dedica a uma coisa, vamos dizer, uma vida inteira, ou se só executa ela durante 3 dias ou 5 dias, são coisas que naturalmente fazem o padrão variar, é óbvio. Então parece estas coisas assim, base e sobrepessoais, por isso é totalmente sobrepessoal, são a própria coisa importante para o Dharma. Um impulso sem lei de desejo, interesse e propensão não devem receber permissão de conduzir o comportamento humano. Quer dizer, o simples desejo, o simples interesse pessoal, a propensão não devem poder conduzir a vida, o comportamento humano. Deve haver uma linha governante e restritiva e direcionadora, uma guiança. Deve haver uma ética, uma ciência, uma restrição tanto quanto uma extensão, uma abertura, levantando-se da verdade da coisa procurada, um padrão de perfeição, uma ordem. Então, Dharma é sempre isto, sempre esta lei, mas não é uma lei como que estupidamente padronizada, mas algo que provém da natureza da própria coisa que fazemos, ou de nossa natureza, ou de uma combinação dos dois, e do padrão da época, e da utilidade da coisa, etc. Mas tem que haver uma ordem, uma restrição, uma ética, uma ciência, um padrão de perfeição. E diferindo com o tipo do homem, o tipo da função destes dharmas espirituais, sendo diferentes de acordo com o tipo do homem e o tipo da função, estes dharmas especiais, no entanto, se elevariam em direção à lei maior e à verdade maior, que contém e ultrapassa os outros dharmas especiais e é universalmente efetivo. Ou efetiva, a lei maior, a verdade maior. Esta, então, foi o Dharma especial para a pessoa especial, especial para o estágio de desenvolvimento, para o segmento da vida ou do campo individual de ação, mas também universal, nas linhas grandes, amplas, que todos procuraram viver. O Dharma universal abraçador na ideia indiana é uma lei de perfeição ideal para a mente e a alma em desenvolvimento do homem. O Dharma universal abraçador na ideia indiana é uma lei de perfeição ideal para a mente e a alma em desenvolvimento do homem.
este Dharma, esta lei de perfeição ideal, o compele a crescer no poder e na força de certas qualidades altas ou amplas, universais, que em sua harmonia constroem um mais alto tipo de humanidade. No pensamento e na vida indiana, isto foi o ideal do melhor, a lei do homem bom ou nobre, a disciplina estabelecida para o indivíduo que se propôs à autoperfeição. Tentar mais uma vez. Diferentes de acordo com o tipo do homem e o tipo da função do homem dentro da sociedade, dentro da vida. Esses dharmas especiais, individuais, no entanto, se elevariam em direção à verdade e lei maiores, que contém e ultrapassa os outros dharmas especiais e é universalmente efetiva. Então existe uma lei e verdade maior que contém, reúne em si e ao mesmo tempo não é só a soma de todos, mas ultrapassa os dharmas especiais, individuais, de profissão, etc, etc. E esse dharma, essa lei maior, é universalmente efetiva. Tal dharma, então, foi especial para a pessoa, especial para cada estágio de desenvolvimento, para o viver e para o campo individual de ação, mas Dharma foi também a questão universal nas linhas amplas que todos, sem exceção e indiferente do que seriam como indivíduo, que faziam profissionalmente, que todos deveriam seguir. Então, a lei universal, abraçador, na ideia indiana, que realmente abraçava todos os outros dharmas, esse dharma é uma lei de perfeição ideal para a mente e a alma em desenvolvimento do homem. Quer dizer, como que o homem levado a ser melhor, a ser maior, qualquer um de nós. E tal dharma, então, compele o homem a crescer no poder e na força de certas qualidades altas ou universais e amplas, que, em sua harmonia mútua, constroem um mais alto tipo de humanidade. Mas eu acho isso assim tão magnífico, tão grande, não? Como realmente nossa sociedade está destituída totalmente de qualquer valor nesse sentido. Não tem assim os rígidos e mortos esquemas morais e éticas e amarradas na religião e na lei, com castigo e com punição e com tudo mais, mas algo que construtivamente nos chamasse para nós não obedecermos a nossas tendências só pessoais e caprichos e humores e
gostos e desgostos e avidezas ou preguiças ou o que for, mas que nos mostrasse uma coisa maior a ser alcançada por cada um de nós e nos comprometesse com isso, não tem mais hoje. E no pensamento e na vida indianos, este foi o ideal do homem melhor, a lei do homem bom, o nobre, a disciplina, então, estabelecida para o indivíduo em autoaperfeiçoamento. Tal ideal se encontra claramente retratado nos registros escritos da Índia antiga durante 2 milênios. E ele é o próprio fôlego de vida da ética hindu. Foi a criação de uma mente simultaneamente ideal e racional, sábia de espírito e sábia de mundo, profundamente religiosa, nobremente ética, firmemente e, no entanto, flexivelmente intelectual, científica e estética, paciente e tolerante em relação às dificuldades da vida e à fraqueza humana, mas árdua em autodisciplina. Então, tudo isso é mente. Então, esse ideal foi a criação de uma mente simultaneamente ideal e racional. O que quer dizer isso? Uma mente simultaneamente ideal e racional. Ideal é a vida segundo a fonte ou ideal ter o ideal? Eu penso isso. Como o outro polo é racional, acho que ideal seria como que idealístico, quase, não é? Uma mente que pode se entusiasmar, se embeber, se encher com ideais, e ver ideais e colocar ideais para si. Que é uma mente bela nesse sentido, mas não um sonhador, não uma pessoa longe da vida, uma pessoa incapaz de concorrer no campo da vida, mas ao mesmo tempo então racional. Como a mãe diz, não? O que eu li tanto em Maravilhamento e Observação Exata, que nós temos que ter tanto um poder de imaginação que vai além de tudo que se pode imaginar, que nada seria alto demais para ser ideado, pensado, buscado, visto. E ao mesmo tempo uma mente assim da mais nua, da mais cruel observação da realidade, para que nada nos escapasse, nada fosse ilusório, nada fosse mais ou menos, mas tudo visto como ele é, ou como a coisa é exatamente, em toda a sua nudeza, completamente. E simultaneamente esta outra capacidade. Então isso deve ser aqui. Uma mente simultaneamente ideal e racional. Uma mente sábia em espírito e sábia em relação ao mundo. Eu estou me lembrando da mãe, né? Quando ela fala aquele livrinho que ela fez, né?
Tem observações dela, por exemplo, que ela fala que o artista seria um yogi, né? Que Na criança ideal? Na criança ideal? Não, eu digo assim, nos diversos exemplos, assim, né? A criança ideal, o artista como um yogi, a esposa como mais inteligente mais do que um yogi, o professor como santo, né? É sério, né? Essa coisa de tratar. Agora, o interessante aqui é que ele coloca tudo para parte da mente. Isso eu acho muito importante mesmo. E não diz que então é uma capacidade mental para tal, ele diz foi a criação de uma mente. A criação, quer dizer, algo treinado, construído, educado, levado a isto. A criação de uma mente simultaneamente ideal e racional, sábia em espírito e sábia em relação ao mundo. Uma mente profundamente religiosa. O que seria uma mente profundamente religiosa? Uma mente que, ao mesmo tempo, idealística nesse endereço racional nessa observação cruel, detalhada, ao mesmo tempo que analisasse e colocasse critérios, distinguisse, visse o divino em todas as coisas, por trás de tudo. Não sei se a mente pode ver o divino. Penso que não. Mas o que ele pode ver, vamos dizer, é a ação, a presença, o poder, a condução, a guiança, a verdade de cada coisa, ou de cada movimento, que é como que buscando tão profundamente, tão verdadeiramente, e nesta busca encontrando respostas cada vez mais profundas, mais essenciais, que não pode viver sem a cada momento lembrar-se disto e exigir da vida que se molde segundo esta percepção. Naquilo que está na base ou no coração da criação. Pois mente não é só raciocínio, não? Mente reúne tudo. Mente reúne também a parte da emoção, do sentimento. A mente pensar, por isso também se fala de pensar da alma, pensamento da alma. Que é pensar, não precisa ser um pensar frio só. Sempre pode ter um calor, um ardor, uma aspiração nisto. Ela pode se submeter a uma fé também. A mente profundamente religiosa viveria segundo a fé, não?
Assim, quando eu dito mente, então a palavra conhecimento, ou no mínimo busca de conhecimento, está implícita, não? Ou seja, não diria mente, justamente. Então não seria apenas um modo submeter-se à fé, mas seria com que conscientemente aceitar e viver as verdades que a fé coloca. Uma mente nobremente ética, o que quer dizer nobremente ética? Porque não é ética simplesmente. Porque nobremente ética. Uma ética nascida de dentro, não adquirir padrões, estereótipos. Sim. No mínimo vamos dizer uma ética que jamais usaria a sua percepção da maneira certa ou justa de ser ou viver como uma arma para culpar, para ferir, para estreitar, para amarrar, para separar, para dividir, dizer, esta é certa, esta não é certa, etc. Mas uma ética que se combina com nobreza, com uma tolerância imensa, com uma compreensão imensa, com uma retidão inteira a cada momento. Para tal, seria necessário que esta ética fosse incorporada interiormente. Que não seria o fariseu que aponta, denuncia e cobra e castiga. Não seria, teria uma nobreza a cada momento. Não afogava um pouco, não queria dizer que aquele trabalho que foi feito na Índia, né, terra indiana, seria uma resposta a esse trabalho, a necessidade a resposta foi um movimento de construir justamente o que ele disse aqui, esta mente indiana, não é? Você vai ver isso depois aqui. Não sei se a gente vai chegar hoje ainda até lá, mas isso vem depois. Então, foi a criação de uma mente simultaneamente ideal e racional, sábia em espírito e sábia em relação ao mundo, profundamente religiosa, nobremente ética, firme, mas flexivelmente intelectual, científica e estética. O que quer dizer firmemente intelectual, firmemente científica, firmemente estética? E, no entanto, flexivelmente. É pensar aquilo que a mãe cita também, essa questão de Esau e Jacó, não? Que os dois filhos, me parece de Abraão, que
esse é o primeiro filho, e assim tem... Aí entramos naquela coisa que eu falei. Antigamente, isso tudo tinha um significado profundo, como na Índia ainda tem, na Ásia. Se você nasce com o primeiro filho, o segundo filho, é uma outra questão, totalmente diferente. Toda a sua vida vai ser diferente, segundo isto. Então, ele tem direitos assim especiais, por exemplo, também de receber a benção do pai quando ele morresse. Só o primeiro filho, a ele seria passado tudo. E ele volta de uma caça e está com muita fome, e Jacó está comendo, fazendo uma refeição, e então ele pede para ele poder comer aquele prato, ele está com tanta fome, e Jacó, assim, bastante, desenvolvido na inteligência e na manobra das coisas, então ele pede que ele pode comer o prato, mas ele quer então o direito do primeiro filho. Então ele vai vender o direito do primeiro filho a ele, Jacó, mas que ele não sendo o primeiro filho. E o outro, então, pode comer o prato. E a Esau concorda e passa para ele o direito do primeiro filho e come aquele prato de lentilhas, me parece. Então, isso uma mente firmemente intelectual nunca faria. Não se deixaria nunca desviar de um princípio, de um ideal, de uma coisa vista, de uma coisa estabelecida por questões materiais ou vitais ou emocionais ou o que for. Nunca. Ela firmemente permaneceria naquilo que ele viu como verdadeiro e como, ou no mínimo, estabelecido. Flexivelmente quer dizer não alguém que vai se aprisionar com suas percepções intelectuais, ou científicas, ou estéticas. Uma mente paciente e tolerante das dificuldades da vida, em relação às dificuldades da vida, em relação à fraqueza humana, mas árdua em autodisciplina. Então, esta foi a mente que estava na base da civilização indiana e que deu seu cunho característico a toda a cultura. Então, como que toda a cultura continha esse elemento, era um chamamento para isto, era uma lembrança a isto, era um treino para isto, era material para isto. As coisas todas se dando as mãos. Pergunto 10 e 15. Continuar ou deixar para amanhã?